Busca de transformar a dor, com a querida psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Sejam muito bem-vindos a esta live da série Em Busca, a cada dia descobrindo demais de nós mesmos, das nossas motivações, do nosso interior. E que grande alegria ter vocês aqui nesta noite, nesta semana tão especial, a Semana Maior, a Semana Santa para nós católicos, para os cristãos de um modo geral, esta semana justamente de recolhimento. E ontem colocava na live com o Padre Alisson em busca desse silêncio interior, como foi providencial, e hoje vamos encaminhando para esta live justamente com esse silêncio interior, silenciando as vozes, os ruídos externos e sobretudo os ruídos internos, por meio de algumas dicas, de técnicas, de entendimento antes de tudo. Agora nós vamos lidando com a nossa dor, nos confrontando com nós mesmos, como já colocava na live de ontem. Vão chegando, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Só esperando aqui a solicitação da Ana Cristina, que já está aqui comigo nesta noite, mas só esperando aqui aparecer. Que grande alegria ter vocês aqui comigo, nesse dia tão especial, nesse tempo tão oportuno de refletirmos sobre as motivações, as buscas do nosso interior. Vamos lá, já está chegando Ana Cristina. Oi, Samuel. Oi, Ana. Boa noite. Ai, boa noite. Não é boa tarde, é boa noite. Boa Tava tarde, virada a verdade. câmera. Sem nenhum problema. Ao vivo vai assim mesmo, não é mesmo? É. Finalmente chegou a nossa live, não é mesmo, Ana? Essa Nossa, oportunidade única. Que grande alegria, não é mesmo? A Ana, já nos conhecemos há bastante tempo, por meio do Colégio Santo André, dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, fizemos um retiro juntos. E vamos trocando figurinhas aí dentro da psicologia, psiquiatria, tanto do espaço de consultório. Então, desde já uma alegria imensa, né? Um presente de Deus mesmo, Ana, essa nossa caminhada, essa aproximação. Fico muito feliz, muito grato a Deus, até mesmo, né, que está sendo uma fada madrinha para mim. Então, agradeço demais. Meu Deus! Imagina quanta responsabilidade. Você é uma pessoa incrível que eu admiro desde sempre, né? E o seu convite para mim foi uma honra, uma honra. Para todas as pessoas que me conhecem, principalmente mais por perto, eu coloquei a honra que era ser convidada para falar com você. É muito bom, né? É mais fácil a gente estar no quadradinho de cima, né, Samuel? Quando a gente está no quadradinho de baixo, a gente tem um pouquinho mais. Olha, melhor mesmo era estar do outro lado da live, né? De só estar assistindo, mas a gente vai se desafiando, vai se prontificando, né mesmo? E vai superando a nós mesmos diante de toda a ansiedade, todo o frio na barriga, né? Oh, meu Deus, que gostoso. O pessoal colocando aqui, bem-vinda, aqui, Cauê, colocando que é um presente de Deus nas nossas vidas, a Luciana, a Paula. Amo os dois, amamos você também, Paula. Quanta gente querida, não é mesmo, Ana? Eu vi algumas pessoas aqui também, né, que são minhas ex-alunas. Aqui a Danila. Danila me mandou uma pergunta. Danila, fique aguardando que a gente vai falar sobre o que você me mandou. Né? O Gian, que desde uma outra live estava na expectativa dessa sua live, viu, Samuel? Muito bom, bacana. Muita gente. Eu não estou dando conta porque está rodando meio rápido aqui. Eu acho que Pode o Cauê desejando boa noite, ficava avisando. Fica à vontade. Acho que o Cauê deve estar junto com a Suzilene, a Tibi, que é mãe dele, também já fez várias. E vamos lá, porque o assunto é extenso, né? Demais, Ana. Até a gente colocou, nossa, dava para várias e várias lives, porque esse é a essência da terapia, não é mesmo, Ana? Pensar em saúde mental, pensar em psicologia, pensar na dor. As múltiplas formas de dores. Então, depressão é um tipo de dor, ansiedade. Isso quando a gente vai falando nas doenças do DSM, do CID, mas quando vamos para a prática real, o ser humano vai muito além ali do CID, do DSM. Mas antes, Ana, de introduzir o tema, por favor, se apresente rapidamente para o pessoal aqui do meu Instagram. Um pouquinho da sua carreira. Apresentar, não é mesmo? Imagina, fique à vontade, aquilo que você considerar importante colocar.
Bom, eu sou psicóloga, né? Eu tenho 3 tipos de atuação, que atualmente eu tenho atuado apenas na clínica mesmo, como psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Fui professora universitária na Unorte, aqui de São José do Rio Preto, por 15 anos, né? Tem um monte de filhotinhos aí, excelentes psicoterapeutas que foram formados por mim, inclusive tem algumas pessoas que devem estar assistindo por aqui, né? A Lourdes, olá pessoal que está chegando agora, já vi que o Mané entrou também. Trabalhei em saúde, minha primeira especialização, meu primeiro local de trabalho foi dentro de um hospital. Desde o 3º ano eu já fazia cursos, palestras, busquei estágio, cavei um estágio na faculdade de psicologia da saúde, porque eu sempre fui apaixonada, né, por essa área. Uhum. Atualmente atuo no consultório. Não estou mais em hospital, né? Não estou mais na docência, na faculdade, não estou dando mais aula. E tenho alguns trabalhos, né, aqui no Instagram, tenho o meu programa de lives, que é todo sábado à tarde, que já está para fazer um ano agora, em Olha que abril, bem. Samuel. Sim, São é quase verdade. 50 lives todos os Oh, sábados, muito Samuel já bacana. esteve lá comigo, enfim. Sim. Acho que eu falei Que tudo. bacana. Sim, acho que muito isso mesmo. E uma pessoa também, além de todo esse currículo teórico, que é extremamente importante, como tem sido providencial em cada dia, não apenas trazendo um teórico no assunto que eu tenho colocado, mas uma pessoa que busca viver, sobretudo, esses temas que eu tenho colocado. Então, no dia do Cauê, filho da Suzy, sobre educar à vontade. Ontem, o padre Alisson, que ele vive essa necessidade do Maravilhoso. silêncio interior dentro das suas atividades. E a Ana também como pessoa que vai justamente descobrindo dessa transformação da dor. E então quero muito ouvir a Ana nessa noite e apresentar para quem não me conhece também. Sou Samuel, médico residente em psiquiatria e tenho uma especialização em logoterapia, terapia centrada no sentido da vida, e justamente vai falando muito desse tema, dessa dimensão da pessoa humana sobre a dor. Mas hoje, com certeza, a palavra Isso. está aqui com a Ana, que eu quero ouvir muito e aprender bastante. E já para É começar, isso Ana, mesmo. por favor, nos diga como nós podemos entender o que é a dor. Uhum. Algo tão complexo, mas como Sim. nós podemos traduzir em palavras? Sim, sim. Eu vou começar, né? Ontem o padre Alisson me inspirou com algumas coisas assim, né? Da Uhum, igreja, do latim, né? E eu fui uhum, procurar um pouco sobre a palavra dor, as origens, né? Greco-latinas principalmente. Mas antes, deixa eu só falar oi para uma pessoa que claro. entrou muito especial, a Sandra, da Associação Madre Sim, Teresa, uma grande amiga, né? Que eu gosto sim. muito. Ela Então, falou que ia assistir e está aqui mesmo, né, Sandra? Muito obrigada por graças a estar Deus. aqui. Que Você é um alegria. amor, com certeza, tanto o meu como do Dr. Samuel, né? Sim, exatamente. Me viu crescer. A Sandra também aí, me entregando. Não, é porque vocês cresceram juntos, né? Porque senão ela vai achar que ela tá ficando velha, sabe? Ela vai reclamar até se Isso, adianta exatamente, mesmo. exatamente. Não estarmos à Então, frente, assim, né? crescemos juntos, né, Sandra? Isso, exatamente. Imagina. Bom, então vamos lá. A palavra no latim, ela é dolorosa, né? A palavra sofere, que é sofrimento em latim, ela coloca alguma coisa como lesão, sofrimento, dor e física, como estar abaixo do ferro, acorrentado, preso, né? Então, essa palavra, ela já vem de uma origem mesmo que quer dizer muito isso, é esse suportar alguma coisa que machuca, né? E inclusive o autor da definição coloca de corpo e alma, né? Então a gente sabe hoje que a alma tem uma separação da questão das nossas emoções, né? Então eu diria do corpo biológico, as emoções psicológicas e a alma também, né? Que a Uhum. gente também tem dores aí a respeito da nossa fé, né? E, bom, mas e a psicologia? Então, esse é o conceito da palavra. A psicologia traz o Uhum. seguinte: quando a gente sofre, o que a gente considera como sendo sofrimento? Né? Toda vez que a gente é apartado de algo que é reforçador, quer dizer, alguma coisa que eu estava gostando de fazer, a presença de uma pessoa que eu gosto de ter, o emprego que eu tenho, meu dinheirinho lá todo mês, clientes que eu tenho, que eu trabalho com eles, tá? Alguma dessas coisas, e às vezes, como eu tenho visto ultimamente, várias dessas coisas acontecem de parar. Eu perco alguém, eu perco o emprego, eu não tenho mais aquela questão, aquele fato reforçador, né? Ou eu não sei se eu posso dizer, infligir, né? Infligição
A inoculação de uma coisa ruim, por exemplo, apanhar, né? Ameaças de morte, de machucar, coisas desse tipo também pode ser, né? E também nós temos a dor e o sofrimento físico, tá certo? Que aí já é mais a parte biológica, que seria tudo que nos machuca, tudo que nos lesiona, tá certo? Então, é uma coisa desse tipo que acontece com a gente, né? E aí, assim, eu não sei se eu posso ir adiante, depois do Claro, conceito? só trazendo um desses aspectos, talvez. Aqui a gente combinou alguns pontos, né, mesmo, Ana, mas a gente vai. Live, a gente vai. É mais um bate-papo, né? Mesmo que o pessoal também, se quiserem fazendo pergunta, frases, fiquem à Você vontade, vai fazendo as acompanhando as colocações. perguntas, Samuel? Pode deixar, que eu vou colocando sim. Mas só colocando esse adendo, Ana, como que é importante a gente trazer como que a dor é algo multidimensional, como se fosse um espectro. Hoje muito coloca assim em voga, Essa vai se palavra falando é bastante a palavra chique. espectro, autismo, o espectro autista, né? Enfim. Na parte da dor, como justamente é um espectro muito grande, uma variação, e muitas vezes a gente vai pensando em dores muito grandes. Essa semana, como cristãos, vamos pensando na dor da cruz, e é um chamado muito grande sobre a cruz, de até mesmo doar a nossa vida, às vezes nos lançarmos, por exemplo, na frente de uma bala, por amor a alguém, por exemplo. Mas antes dessa dor muito grande, desse sofrimento, existem pequenos sofrimentos que vão muito antes desse, né? Antes, por exemplo, de Abraão dar ali o filho Isaque para sacrifício, antes dele sofrer essa dor, ele teve que sofrer a dor de sair da sua terra. Então, muitas vezes nós vamos focando em dores muito grandes e vamos esquecendo, como a Ana colocou, das pequenas dores que vão acontecendo, dos pequenos desconfortos. E os pequenos desconfortos sendo vividos e aí refletidos, conforme a Ana vai colocar aqui, também vou trazendo, vai nos ajudando a justamente essa transformação da dor, e não apenas pensando numa coisa muito distante, muito além, que, nossa, eu não sofro tanto, mas os pequenos desconfortos do dia a dia são dores também, são sofrimentos que precisam ser valorizados, não é mesmo, Ana? Com certeza. Toda dor ela precisa ser valorizada, né? Eu vou falar inclusive sobre isso, né? Quando eu chegar lá no Ótimo. final das 354 Então, páginas que eu escrevi, ótimo, quero ouvir, por favor. Produz um livro, então hein, Ana? Se nunca pensou, faça um livro que com certeza será a bem-vindo. pensar a gente pensa. O duro é a pessoa querer sentar e ficar quieta escrevendo um livro. Eu já falei assim, olha, um convite, né? Uhum. Que alguém que queira me ajudar, como um jornalista, por exemplo, que queira escrever. Ótimo. Eu adoraria, porque eu tenho realmente, eu vou confessar, eu sei que nós falamos muito sobre isso. Nós não, você falou com os seus convidados sobre a vontade, né, que o Cauê colocou, a educação da vontade. Comprei o Uhum. livro, inclusive, viu, Cauê e Ah, que bacana. Suzilene, já comprei. Vou ler depois, está lá na fila. Então a Olha que gente bacana. tem essa questão da preguiça de escrever um livro. Eu gosto muito de estar com as pessoas, tanto que, por exemplo, eu adoro perguntar, né? Eu adoro responder perguntas, quer dizer, porque eu não gosto Aham. muito de palestrar se não tiver a interação. Mas vamos lá, Exatamente. né? Contato pessoa a pessoa, ótimo. É isso. Uma coisa que eu achei interessante colocar é o seguinte: o sofrimento é igual para todos, né? Não, o sofrimento não é igual para todos, tá, gente? Eu acho assim que às vezes a gente vira e fala assim: nossa, se fosse eu no lugar do Samuel, meu Deus, eu estaria morrendo. E o Samuel tá lá inteiro, né? Então, muitas vezes o que acontece é que a maneira que tem a significação daquela perda, daquela dor para mim, é diferente da significação da perda e da dor do Samuel. Por exemplo, uma pessoa que mora longe dos familiares há 20 anos, que mora no exterior, ele vai sofrer a perda do seu avô, do seu pai, ou da sua mãe, que estão distantes, de uma maneira. Diferente da minha, que mora a 50 metros da casa da minha mãe, que a vejo quase todos os dias. Né? Então, Uhum. existe sim uma diferença, tá? Quando a gente for falar de ferramentas, a gente vai usar uma palavra que é enfrentamento. To cope with é enfrentar, né? Então a gente tem enfrentamentos diferentes também, que depende de uma série de contingências que eu acho que não cabe aqui a gente falar também, tá certo? Uhum. A gente tem, então, os medos que eu já falei, da perda de uma pessoa querida, a doença, que é a dor física, tá? Então, a dor física, a doença, ela é um sofrimento, e ela é um sofrimento tanto para quem passa pela doença, como para quem está rezando, torcendo para aquela pessoa sarar, né?
E o nosso grande sofrimento, que eu acho que é ele que permeia todos os outros, é o medo da morte, tá? Então a Sim. gente tem um medo muito grande de perder e um medo muito grande de morrer. E o maior de todos os sofrimentos que eu vejo na prática clínica é o medo de sofrer, né? Ontem, Uhum. inclusive, o padre Alisson falou uma coisa que eu anotei e coloquei aqui nas minhas anotações, que o sofrimento virou um tabu, né? As pessoas Uhum. elas não tratam o sofrimento como alguma coisa que seja mais um sentimento. Eu sofro, eu fico triste, eu fico com raiva, eu fico alegre, eu tenho uma série de sentimentos e a dor e o sofrimento, a tristeza, elas também são. E muitas vezes elas viram tabu, não se fala a respeito disso. A gente tem medo de falar, a gente tem medo de sofrer. O ser humano é capaz de suportar o sofrimento? Sim, porque ele é capaz de suportar todos os sentimentos. Então vamos vendo como que a gente vai fazer isso daí, né? Sim. Então, muitas vezes, a dor ela é inevitável. Pessoal, se eu não estiver fazendo ligações, vocês vão me avisando aí, né? Que às Uhum. vezes eu não tenho, eu perco o link, tá certo? Imagina, Ana. Mas Fica à vocês vontade. vão percebendo, principalmente você, Samuel, você me fala assim, Ana, você não terminou tal raciocínio. Pode falar que eu estou Tá bom. acostumada, né? Então, a dor, muitas vezes, ela é inevitável, né? E o que significa ser inevitável? Eu não consigo controlar aquilo que vai me fazer sofrer. Eu não posso impedir que um amigo meu morra de Covid, por exemplo. Eu posso me proteger, eu posso falar para ele, se cuida, mandar mensagem, fazer de tudo, mas eu não consigo controlar que um amigo, que um parente meu fique doente. Eu tenho um pseudo-controle, quer dizer, uma tentativa de fazer a minha parte para buscar o máximo possível evitar aquele sofrimento desnecessário. Mas, por exemplo, a gente falou muito da questão da morte. Eu não consigo evitar a morte, né? Então, não tem como evitar o sofrimento. E essa ausência de controle do sofrimento, ela é, tal qual eu falei do medo, né? Ela é uma das coisas que causa um grande sofrimento na gente. A perda do controle, o não ter o que fazer, né? Eu ouço às vezes no consultório, a gente estava cuidando tanto do meu tio, eu estava cuidando tanto dos meus avós, eu estava cuidando tanto, mas não teve jeito. Eles pegaram e morreram e assim por diante. Então a gente ouve muito essa perda do controle, a impotência, né? Uhum. E aí, Samuel, eu acho que eu já posso começar no tema, né? Transformar a dor, Claro. gente. À É vontade. complicado isso, né? A gente falar de transformar a dor. Como assim, né? A dor não é uma coisa que eu pego assim, e eu pego uma xícara que era branca e transformo na minha xicrinha predileta de beber água durante as minhas lives. Eu não consigo fazer isso com a dor, né? Então, o que seria transformar a dor, né? Aquilo que tem uma significação dolorosa pode ser transformada, né? Transformada em quê? Como assim? Como que é essa alquimia? Essa alquimia é a mistura de algumas coisas, né? A magia, a alquimia que a gente fala, não é a magia do pirlim-pim-pim, entendeu? Uhum. Como é que é? Bipit-bipit-bop lá da madrinha, Uhum. da fada madrinha, né? Então, Às assim, vezes dá vontade de essa ser assim, né, Ana? De uma hora para nossa, outra, com mas certeza. Com não certeza, é com isso. certeza. Inclusive, eu acho que eu morreria de fome, porque eu falaria pirlim pim pim e tiraria todos os meus clientes do sofrimento, porque nós somos Exatamente. humanos também, né? A gente não Sim, quer que os nossos clientes sofram e às vezes está sim, difícil para eles, né? Então a gente sim. tem que eu gostaria de tirar e filho, então, Samuel. Você ainda não é pai, mas você com certeza sabe da sua mãe, que eu conheço muito, a Sil, uma mulher maravilhosa, né? Não é à toa que fez um filho maravilhoso junto com seu pai, né? Criaram assim. E a sua irmã, que Sim. também não conheço pessoalmente, mas deve ser uma menina maravilhosa. Mas, enfim, quando a gente tem, né, tentativa de fazer a magia do tirar o sofrimento. Só que a magia Uhum. que eu e Samuel conversamos nos nossos bastidores, ela é uma alquimia, ela não é alguma coisa de tirar a dor por completo. Ninguém tira a Uhum. dor por completo. Né? Eu cheguei a conhecer mães que perderam um filho quando ele tinha 12 anos e hoje ele teria 50. Não, você não vai tirar a dor e o sofrimento. Essa mãe, ela consegue sobreviver, ela não tem mais a dor do dia do velório, mas ela ainda vai continuar sofrendo, né? Então, essa questão, como que eu consigo transformar, né? Então, vamos lá. A transformação, ela não acontece, gente, e Samuel, pessoal, ela não Tá, acontece tá na bom. fase crítica, na fase aguda, tá? Ela não vai acontecer, por exemplo, na hora que aconteceu aquilo,
5 dias depois, 2 dias depois. Nós temos uma fase crítica da dor, uma fase que, inclusive, a gente, vamos dizer assim, quando você tem uma dor muito forte fisicamente, muitas vezes você desmaia, né? Você não tem mais controle sobre si mesmo. Essa é a fase aguda da dor, é aquela fase inicial, quando você entra, entre aspas, aí quase que num estado de choque. Então, nós temos esse momento que você não consegue transformar, você não consegue fazer muita coisa, tá? Você vai ter esse primeiro momento, que eu costumo dizer assim, é um primeiro momento, dói e pronto. Dói, tá doendo, né? Então, nesse primeiro momento, você não vai ter muito o que fazer. E eu trabalho no meu consultório dizendo o seguinte, vamos começar entendendo que você não está louco, que isso não é fora do normal, que isso dói e é real. É o que a gente chama em psicologia de validar o sentimento. Eu acho que a primeira coisa é a gente dizer, não estou louco. Eu estou sofrendo e tem razão. Né? Existe uma razão para eu estar sofrendo. Então, esse é o primeiro momento. Com o tempo, a gente vai conseguindo um pouco mais de estrutura para lidar com essa dor. E aí eu tenho 4 elementos que eu acho que são muito importantes, tá? Que eu vou deixar um deles aqui por último, mas ele não é menos importante, que é o seguinte, que ajudas a gente pode ter para transformar essa dor? Eu acho que um dos primeiros é o tempo. Quando a pessoa vira e fala assim, o tempo vai dar conta do seu sofrimento, o tempo cura essa dor. Só que o tempo sozinha não adianta. Se eu ficar no mesmo lugar, se eu ficar do mesmo jeito, eu vou continuar sofrendo da mesma maneira. Então, quais são as ajudas? Família, amigos. Eu coloquei aqui também psicólogo, porque é o profissional que lida com o comportamento humano, né? Nós somos especialistas em entender, em captar essa dor e transformar essa dor em alguma coisa, né? Eu acho que essa nossa live poderia ser quase que um Zoom, né? Fazer uma reunião no Google Meet, enfim, que nós tivéssemos várias pessoas, porque eu gostaria que tivessem pessoas, inclusive sábado no bate-papo com amigos, eu tenho uma amiga que vai falar um pouco da transformação da dor dela, vai ser muito legal. Olha só a propaganda do Já bate-papo com propaganda, amigos, ótimo. Depois eu 17 deixo horas aqui, com sábado. certeza. Ótimo, Vai ser maravilha. legal. Então vai ser, eu acho que seria legal se a gente tivesse várias pessoas que falassem, e aí às vezes eu fosse pegando, né? Porque eu não posso citar, né? Uma pessoa que sofre, ela mesma vai falar do seu sofrimento. Então, o psicólogo é um especialista em comportamento humano, ele é um especialista em ajudar nessa transformação. E aí eu queria falar para vocês de uma pesquisa que eu fiz. Quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhava com pacientes queimados, eu trabalhei dentro do hospital. Primeiro, a minha especialização foi com cardiologia, psicologia aplicada à cardiologia, depois eu fui para cirurgia reparadora, cirurgia plástica. E eu sentia que tinham pessoas que queimavam o dedão com água quente e, assim, tinha uma dor, um sofrimento, fazia um regaço naquele hospital que dava dó de ver. E às vezes chegava, assim, jovens que trabalhavam em canaviais, que tinham sido esquecidos, acreditem se quiserem, né? Esquecidos no meio do canavial, né? Antes de pôr fogo. Isso, imagina, era o corpo inteiro queimado. E esses que sobreviviam, e mesmo os que não sobreviviam enquanto estavam vivos, muitas vezes eles tinham, assim, dava lição de vida para meio mundo. E aí um dia, eu conversando com a minha supervisora na época, né, 30 anos atrás, eu lembro que eu falei assim, que é isso? Que nome tem isso? Aí ela falou assim, Ana, estão sendo feitos estudos nos Estados Unidos com a palavra enfrentamento, que é to cope with, né? Enfrentar. E aí, enfrentar alguma coisa. E aí ela falou para mim, por que você não faz o teu mestrado com esse assunto? E foi o que eu fiz. Era uma coisa inédita, não tinha ainda, nós tivemos que adaptar um instrumento, né? Que chamava Ways of Coping, maneiras de enfrentamento, que nós adaptamos para o português e para a população da Santa Casa na época onde eu trabalhava. E a grande, que é a quarta que eu falei, não menos importante, adivinha qual foi a estratégia campeã de audiência para aquelas pessoas que davam conta do sofrimento? Ai, meu É Deus. uma que nós Ferrar dois o Big Bang. amamos muito. Bom, talvez. Acho que assim, pensando em religião, Deus, a transcendência. Exatamente, a oração. As pessoas respondiam quando eu perguntava, né? Nossa, a hora que a gente foi. Gente, a minha dissertação, eu queria pegar os dados para lembrar de qual é a porcentagem de pessoas que respondiam na categoria espiritualidade.
Mas ela tem uma força muito grande, muito, muito grande. Não é muito incomum a gente encontrar uma pessoa que nunca não sabe rezar e que a hora que ela está em dor, em sofrimento, ela se apega a essa transcendência, né, a essa espiritualidade que vai além da própria força, né? Então, ela Exatamente. ganhou. Então, a questão de você estar engajado em algo que transcenda apenas a sua capacidade individual de enfrentamento e de resolução de problemas. Então, nós temos todo um aspecto terreno e nós temos aquela força que, segundo o Padre Jarbas, ele chama de DNA, né? Que é o Espírito Santo. Então, a gente Uhum. tem também essa força que vem de lá de dentro, da nossa primeira identidade, que é de filho de Deus, né, Paula? Você está aí, Paula? A Paula que me ensinou Uhum. essa questão. Qual é a sua primeira identidade, Paula Fantinato? Ser filha de Deus, não é? Então, a gente resgata esse Maravilha. DNA, né, lá do fundo. Então, a pessoa ela não vai parar de sofrer, mas o fato que aconteceu, ele vai se distanciando no tempo, né? E aí que é uma coisa interessante, que a gente já está falando aqui um pouquinho de ferramentas, né? Aquela circunstância que foi o motivo de tanta dor, aos poucos ela vai ser transformada e não mais será razão para tanta dor. Então a gente não deixa de ter saudade. Eu tive uma grande perda na minha vida, que foi minha avó, minha madrinha, eu falo que ela é minha primeira mãe, a minha mãe mesmo é a segunda, né? Minha Uhum. avó, a gente sempre acha que vó é mais boazinha que mãe, né? Então por isso que a gente Uhum. troca as ordens aí. E quando ela morreu, há 16 anos, 17 anos atrás, para fazer um ano agora, dia 5 de abril, eu sofri demais. Mas a dor que eu senti naquelas semanas, eu não sinto mais hoje. Hoje não é toda hora que eu falo dela que eu choro. Mas hoje eu sou feliz. Hoje a morte da minha avó é uma razão de alegria? Jamais. Então é nesse sentido que a dor ela foi transformada, mas ela existe. Ela existe em forma de saudade, de vontade de ligar e falar: vó, reza para mim que hoje eu tenho uma live muito importante com o Samuel, tá? Uhum. Que era assim, né? Tudo que eu ia Sim. fazer, a avó rezava, tinha que ligar para a avó. Então, dói de não poder falar para ela. Mas aí eu tento, através das minhas crenças, da minha fé, eu tento às vezes pedir: vó, reza por mim aí, né? Agora que você está pertinho aí de Santo Antônio, Nossa Tá Senhora, do né? Agora lado. que você bate um papo com Jesus Cristo aí, você dá dá, né? Uma olhadinha aí, né? Pela sua neta, sua bisneta e assim por diante. Então, a gente vai construindo o que eu chamo de um novo passado. Então, há 17 anos a minha avó já não está comigo. Então, o enfrentamento da dor foi eu ter tido circunstâncias na minha vida onde ela já não estava mais presente, então eu fui criando um novo passado. Então, hoje é o meu passado de amanhã. Amanhã essa live nossa já é passado. Então, hoje eu Uhum. construí uma lembrança onde minha avó não está presente. E é Uhum. uma lembrança boa. Então eu já não Uhum. preciso tanto dela como eu precisava anteontem. Eu não pude ligar para ela, Uhum. rezei antes de fazer a live, porém eu já não choro, eu já não tenho aquela dor lancinante como a gente costuma falar. Então a dor ela vai sendo transformada ao longo do tempo através das coisas novas que a gente faz, tá certo? Vamos falar um pouquinho de um filme. A hora que eu for falar aqui de ferramentas, eu vou falar um pouquinho. Bom, primeiro deixa eu falar uma coisa que é importante, que você me falou e eu já tinha anotado, Samuel. Devemos Uhum. afastar a dor a todo custo? A gente deve, já que a dor é humana, a gente deve procurar sofrer como os mártires. Santo Antônio, quem conhece a história de Santo Antônio, Uhum. né? Tem algumas pessoas aqui que já leram essa história. Uhum. Eu li 3 livros que falam da biografia. Eu sou apaixonada por Ai, Santo claro. Antônio, né? Uhum. Principalmente assim, quando no final da vida dele, ele vai confessar. É Uhum. sensacional, eu fico arrepiada quando eu falo. E a hora Olha, que ele não, vai não, não confessar, lia, preciso ler também. não tem problema, assim, vou dar spoiler no livro. Mas Imagina, imagina. ele confessa. E ele confessa, Samuel, a vaidade. Gente, eu fiquei arrepiada. Uhum. Porque você acha que assim, que tipo, o fato dele conversar assim com os peixes, né? O fato dele pregar com aquela língua maravilhosa, que até hoje é uma relíquia e tudo mais, tudo aquilo, né? Você fala assim, ele é santo, ele não sente vaidade. E aí ele confessa que ele sentia. Uhum. Aí ele me Uhum. ganhou, né?
Aí a gente começa a acreditar, né? Eu tenho uma combinação aí com a Sandra que a gente, toda quaresma, a gente tenta virar santa. Até hoje eu e ela não conseguimos ainda, Não entendeu? Mas só consegui. Eu também eu vou não entrar nessa conseguimos. luta aí também. Vamos. Toda quaresma a gente fala, Ana, você vai virar santa esse ano? Eu falo, Sandra, não sei. E você? Ela também não sei. Mas Santo Antônio virou santo, né? Mas Uhum. ele tinha essa questão. Igual a mim, por exemplo. Ana, você sente Sim, vaidade porque você está falando e tem quase 25 pessoas aqui assistindo a gente agora? Sinto vaidade, né? Mas como lidar com isso? Mas isso é outro assunto, né? Mas apenas uhum. dizer que a gente tem essa questão, né, de que a gente vai ter algumas coisas na vida que a gente vai ter que enfrentar e que a gente vai ter que dar um significado para isso, né? Exato, Ana, Então, só te interrompendo um pouquinho, só dando esse adendo, justamente isso. Às vezes, olhando para a vida dos santos, principalmente nos filmes, vai passando uma vida muito bonita, cheia de rosas, de perfumes, né? Parece que andava nas nuvens, mas pelo contrário, sofriam nossa, muito, tinham muito das suas dores, dores muito profundas, inclusive. Então, a aham, dor você puxou um está em bem de todos os mim. aspectos, né? Mesmo, Ana, da vida Sim. humana geral. Exatamente. E eu comecei a falar, lembrei por que que eu comecei a falar de Santo Antônio, por causa da busca pela dor, né? Ele Sim? ia de todo canto que ele ia, ele falava assim, me dá a pior de todas as tarefas, né? Me dá o Uhum, pior de todas as situações aí que a gente, que eu possa passar, me dá o banheiro mais fedido para eu lavar. Então ele buscou o martírio, ele queria ir, depois não pôde por causa dos problemas de saúde, ele queria ir trocar a vida uhum, dele por paz, né, na África, enfim. Então a gente não vai procurar o sofrimento. O sofrimento não é, ninguém quer que você busque o sofrimento. Não, eu vou me machucar para doer. Pelo contrário, né, esses problemas que a uhum, gente vê muito em jovens que buscam o sofrimento tem uma outra razão. Né? Muitas sim, vezes é você infligir uma dor ao seu corpo para você evitar uma dor emocional que está muito forte, né? Então, não, exatamente. nós não devemos buscar o sofrimento, tá certo? Porém, como eu disse no comecinho da live, ela é inevitável, tá certo? Quando a gente tenta fugir da dor a todo custo, que é o oposto do procurar a dor, também não funciona. E quem não assistiu, gente, assista um filme para adulto, porque para criança não é, que chama Divertidamente. Eu amo Ah, como psicóloga, eu falo que é cara que fez sim. aquele filme, Samuel. Eu comprei o Blu-ray Duas desse vezes filme. assisti, sozinho. É, eu nem sei quantas. Porque é incrível como que a tal da alegria, inclusive muitas pessoas, principalmente com esse meu cabelo assim arrepiado, eles falam que é só pintar de Verdade. azul. Eles falam que eu sou a cara da alegria lá, né? Então, quem me dera conseguir afastar a dor de todas as pessoas. Porém, ela não deve ser afastada. A dor, então vamos lá, falando ainda de transformação, né? A Sim. gente, quando a gente está em sofrimento, muitas vezes é um momento que você se resgata de si mesmo. Quem assistiu o filme lembra que a alegria não deixava a tristeza pôr a mão nas lembranças da menina. Não, você não pode pôr a mão, não pode pôr a mão. E a coitadinha da Blue, né? Da tristezinha, sempre lá Sim. triste, acabrunhada e tal. E aí, acidentalmente, um dia ela coloca as mãos numa das lembranças e foi o que resgatou a menina que tinha fugido para São Francisco, aquela história toda, né? Então, é muito importante a gente entender que quando por alguma razão você entra em contato com a perda, com a dor, com o medo de sofrer e tudo mais, você precisa então, a famosa palavra, conversar com essa dor. Então, quando a gente fala de ferramenta, resgatar o cliente, né? Assistiu devido a Ana, Sandra? É isso mesmo, né? É porque eu divulgo, eu mando todo mundo assistir. Ótimo. Então, quando você fica triste, é a hora que você tem que virar e falar assim: Ana Cristina, do meu coração, por que que você está triste? Por que que você está com medo? Por que que você está com medo de perder as pessoas? Por que que você está com medo de ficar doente? Por que que você está com medo de morrer e deixar tua filha? Vamos lá, vamos fundo, Ana, vamos fundo. Uhum. Às vezes eu até choro, né? Porque não é possível que a gente possa ajudar tantas pessoas. Eu não posso sentar numa poltrona e conversar comigo mesmo. E vocês todos podem fazer isso. Às vezes, eu fiz 20 anos de terapia, viu, gente? Em vários aspectos, com todas as linhas que vocês podem imaginar. Tive mais de 5 terapeutas, mas eu fiz muita terapia também. E nessas terapias que eu aprendi a conversar comigo. Essa dor e esse sofrimento, perguntar por que você está com medo, por que você está ansiosa. E conversar com o sofrimento é você parar e pensar, é normal sofrer. Eu não estou bem, né? Dentro da pergunta
que eu disse que a Danila me fez, né, Danila? A gente tem medo de falar para as pessoas que a gente está sofrendo. Eu já me peguei parando e pensando 2 vezes se eu conto para as pessoas que eu estou com medo do Covid ou não. Ai, gente, será que eu vou? Não, eu não posso ter medo do Covid, né? Eu enfrento o Covid, eu não tenho medo dele. Não, eu tenho medo. Medo de encarar as minhas fraquezas, medo de encarar as minhas dores, medo de encarar que eu tenho medo de falhar, né? Então, a gente tem esses medos todos que são grandes sofrimentos. Como eu falei lá no começo, o medo de sofrer, ele piora, ele intensifica muito mais, né? O problema, ele é um problema que aumenta a dor exponencialmente. O que é o transtorno do pânico, né, doutor? Medo de ter medo. Eu tenho medo de sentir Exatamente. novamente aquele sentimento horrível que eu tive num primeiro momento, né? Então, no final, a dor, a saudade, elas trazem de volta aquilo que é importante e nos resgata de dentro de nós mesmos. Quantas vezes, né, quem gosta daqueles tipos de filmes assim, American Way of Life, né? Então, quantas vezes a pessoa, assim, a hora que ela tá no fundo do poço, no sofrimento, vem aquele treinador lá e manda o cara, vamos lá, você consegue, vai, fará. Mas geralmente é depois de tantos fracassos, depois de tantas perdas, né? É mãe para todo lado morrendo, as crianças em sofrimento, aí elas crescem e viram assassinas. Essa semana eu assisti um filme desses, assim, né? Então, assim, tem todo esse enfrentamento, né? Samuel, você não tá me interrompendo e eu tô falando igual uma matraca. Imagina, não, porque tá ótimo, Ana. Pelo amor de Deus, preciso te ouvir mais. Eu acho que eu Eu vou tô... deixar você falando mais. Pode ir, fica à vontade. Eu tô anotando alguns pontos que depois, se às vezes Sim, ah, você não tá bom. complementar, eu coloco, fica à vontade, tá bom? E também tô olhando aqui as perguntas. Podem ir Você tá perguntando, tá bom, olhando, pessoal? né? Depois eu vou voltando e a gente Isso. vai pontuando, tá bom? A Danila colocou aqui, realmente, e aí junto aquelas pequenas dores, vem a sensação que vamos pirar, né? Exatamente. A Paula também falou agora há pouco das pequenas dores, né? Então, eu acho muito importante isso, que a gente tenha essa consciência de conseguir poder falar das nossas dores e aceitar. Olha, vamos aprender uma coisa? Nunca diga para quem está sofrendo que isso é bobagem. Imagina, você está sofrendo, aquele cara terminou com você, ele era um calhorda, um cafajeste, um idiota. Aquele cara, por que você terminou com ele? Você está sofrendo por causa... Nenhum homem merece o seu sofrimento, nenhuma mulher merece o seu sofrimento. Então, quer dizer, nunca desmereça, né? Por mais que o cara seja um tranqueira mesmo, que por dentro você esteja dando graças a Deus que a tua amiga terminou com o desinfeliz, você tem que entender que aquela dor e aquele momento é um momento agudo. Não é hora de você virar para ela e falar. A primeira coisa que a gente fala para alguém que está sofrendo é eu te entendo perfeitamente. Só que você só fala eu te entendo perfeitamente se você sofreu. Aí você vai conseguir saber que aquela pessoa ela está tendo uma dor muito grande, né? Então a gente não vai de cara já ficar falando para a pessoa, sai dessa, a vida é linda, tem muitos caras lindos, você é maravilhosa. Não adianta, nessa hora nada disso funciona. Não. Às vezes a pessoa até vai se sentir pior, porque ela é bonita, ela é estudada, ela é inteligente e ela não entende por que ela sofre, então, por causa de um trouxa daqueles. Então eu falo assim de brincadeira, mas é uma das piores dores, é uma separação, né? Então, Sim. acho que depois da perda de um filho, de um pai, de uma mãe, de um amigo, é uma separação, né? Então, a gente tem bastante isso daí. Bom, então eu já estou chegando quase no fim aqui, depois do filme, onde a gente tem que entrar em contato com a dor, que acho que é a primeira ferramenta. Acreditar ser capaz. Por quê acreditar que é capaz? Porque sim, a gente é capaz. Porque ele é um sentimento como outro qualquer, um sentimento humano. A Suzilene está dizendo aqui, o luto, seja ele qual for, precisa ser vivido. Precisamos nos respeitar, exatamente, Tibi. A gente tem que ter esse tempo, né, de superação da fase aguda, principalmente. Depois o luto, eu falo, é um processo, né? Bom, todos somos capazes, porque a dor é humana, ela é um dos nossos sentimentos, assim como o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, a euforia e etc e tal, né? Depois, uma técnica que a gente vai aplicando, que às vezes a gente não dá muito valor a ela, mas é a parada de pensamento. O que é a parada de pensamento, né? Gente, já faz um mês que a minha avó faleceu, eu preciso voltar da aula, eu preciso estar com a cabeça legal para atender, e tudo que eu falo parece que me lembra a minha avó. O que eu vou tentar fazer? Eu vou começar a virar e falar assim, para, Ana,
Agora não é hora, agora você tem um foco. Então, é parada de pensamento com mudança de hábito, né? Que é um nome o autor dessas técnicas está no livro do Vicente Cabaio, que algumas pessoas que estão aqui conhecem bastante, principalmente a Luciana, né, Lu? Que a gente estudou muito essas técnicas dele. Primeiro, a parada de pensamento, que é dar um break. Para de pensar nisso. Para. Ana, para. Chega, agora não é hora. E aí, pegar e falar assim, agora eu estou conversando com o Samuel. O que eu tenho que fazer agora? Agora são 9 alguma coisa, né? Tenho que conversar com o Samuel. Então, imediatamente já coloca isso no lugar. Então, é parada de pensamento com mudança de hábito. Pessoal, isso daqui eu uso no consultório. Então, não é porque vocês estão assistindo essa live que vocês vão conseguir colocar tudo em prática. Mas eu espero que ajude de alguma forma, né? Com certeza. E essa daqui é fundamental. Não sentir culpa por estar melhorando. As pessoas, às vezes, viram e falam assim, eu penso, Ana, como que eu posso estar feliz se o meu pai está internado no hospital? Quer dizer, nada de bom pode acontecer porque o pai está doente. Só que existe uma diferença entre felicidade e alegria. Ana, você é feliz? Sim, eu sou feliz. Você está alegre? Não. Agora eu não estou alegre. Eu até posso dizer assim, estou feliz, estou aqui com o Samuel e tudo, mas você está alegre, você está exuberante, você está sorrindo, dançando, cantando? Não, né? Não, estou vivendo alguns lutos de pessoas que eu perdi, pessoas amigas que perderam seus amigos, então eu estou sofrendo por conta delas, né? Às vezes o dia todo assim, em oração, pedindo forças para essa pessoa, para o Espírito Santo, piriri, pororó, né? Então, não sentir culpa quando você começa a melhorar. Ana, mas se eu afastar o pensamento, eu percebo que eu melhoro. Eu já notei que eu melhoro, mas eu tenho culpa, eu não posso melhorar. Não posso ficar melhor. Lógico que pode. Ninguém veio ao mundo para sofrer, não. Tá? O martírio é uma vocação. Tem gente que teve a vocação para o martírio, é um dom. Não é qualquer um que vai ser mártir, não. Então, eu já percebi que eu não tenho o dom do martírio, então, quando eu começo a melhorar, eu dou graças a Deus. Bom, uma coisa que eu falo aqui é a criatividade. Teve uma live que eu fiz com a minha prima Priscila, que a gente conversou muito sobre criatividade. Na verdade, conversou não, ela falou sobre criatividade. Criatividade na busca de prazer. Sensações que nos devolvam a alegria. A alegria, né, Samuel, ela tem muito a ver com alguns hormônios, neurotransmissores que a gente tem no cérebro, né? Então, a dopamina, por exemplo, quando você chega àquela encomenda, você comprou aquela encomenda no Mercado Livre que você está esperando e você sente aquela alegria. Chegou a encomenda e você abre aquele pacote, você está liberando a dopamina, que é um hormônio da alegria, tá? Então, que coisas fazem com que eu fique alegre? Eu tô dura, não dá para comprar nada, Ana, no Mercado Livre. Mas o que mais faz você ficar alegre? Não tem nada que você consiga lembrar? Agora não. Então vamos resgatar a infância. O que você gostava de fazer quando você era criança? Eu gostava de andar de bicicleta, eu gostava de pular corda, eu gostava de chamar o vizinho para brincar. Tá. E você não pode catar a bicicleta ou então ir caminhar na rua? É de graça, né? Você não pode pegar, às vezes, a bicicleta, você não pode dar uma ligadinha para Ana, para o Samuel, mandar uma mensagem para eles, né? Você não vai no vizinho, não dá para você jogar futebol na rua mais, mas não dá para você procurar os amigos para fazer alguma coisa? Chama uma amiga para tomar um café, para comer um bolinho, né? Então, a criatividade. Só que acontece o seguinte, eu coloquei uma observação nessa questão da criatividade, porque é o seguinte, temos que ter, ao longo da vida toda, cartas na manga. Sermos felizes sempre alimentando a esperança, os fazeres da esperança. O que é esperança, Samuel? Que você já falou sobre isso várias vezes em algumas lives, né? Esperança é sentar e falar, eu tenho esperança que o mundo vai melhorar. Mas me pediram R$ 10 para ajudar uma criança e eu não dei, né? Estou com esperança que o mundo vai melhorar, mas eu não faço nada para isso acontecer. Eu não divulgo um amigo, eu não falo, Samuel, você está arrasando, cara, você é um ótimo médico e tal, mas o mundo vai mudar, né? Eu tenho esperança mesmo que eu não faça nada disso. Esperança é você fazer coisas que vão levar as coisas a serem melhores, né? Não é sentar e ficar esperando o maná cair do céu, não, tá certo? E como é que é a história da oração, né? Oração sem atitude não vira nada. Exatamente. Então, a gente tem que ter esperança com atitude, tá certo? Então, aqui nessa questão da esperança e da criatividade, entra a alquimia, que eu falei lá atrás, no começo da live, né? Temos que colecionar coisas que, quando a gente precisar delas, a gente vai utilizar. Então, o que é colecionar coisas? É a hora que eu estou bem, eu virar e falar assim,
que eu posso usar na emergência? Por exemplo, né? Eu sou mãe de adolescente. Daqui a pouco, não sei se 1, 2 ou 3 anos, eu acho que eu não vou mais ter essa adolescente que eu amo tanto aqui em casa. Eu não sei o que é dormir sem dar beijo nela, não sei o que é almoçar e ela não tá junto, não sei o que é chegar do trabalho e ela não tá em casa. Vai ser um sofrimento. O que eu estou fazendo? Colecionando atividades que me dão prazer, porque eu sei que eu vou precisar desse resgate quando eu estiver em sofrimento. Não é uma perda, mas é um afastamento. Toda mãe, né? Quantas mães eu já atendi, toda mãe que o filho querido saiu de casa sabe como que dói, né? Uhum. Então, eu sei que um dia o sofrimento vai vir. E eu não tenho que ficar pensando isso. Nossa Senhora, eu vou sofrer, eu vou sofrer. Então, já que eu vou sofrer, eu vou sentar aqui e vou chorar. Chega. Um dia eu vou sofrer muito. Tá, um dia você vai sofrer. Como é que é aquela piadinha? Eu brinco que eu falo que é um grande filósofo chamado Snoopy, né? O Charlie Brown chega para ele e fala assim: Nossa Senhora, né? Um dia a gente vai sofrer ou a gente vai morrer. Aí o Snoopy fala: Mas em todos os outros nós vamos viver, né? Exatamente. Então, é uma certeza a morte, a dor, o sofrimento, talvez a doença. Tem gente que morreu sem nunca ter ficado doente, né? Já pegou empapuf, já empacotou, Sim. às vezes até dormindo, não sofreu nada. Mas eu acho, né? Eu acredito que morrer dormindo eu não sofro, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, o sofrimento ele vai vir, né? E a gente não tem que ver isso de maneira triste, mas nós temos que criar estratégias para ajudar a lidar com ela, com essa dor, com esse sofrimento, no momento oportuno. Então, a criatividade, né, que a gente vai ter nos momentos em que estamos bem. Talvez um caderninho que você anote. Eu gosto de jogar xadrez, eu gosto de fazer crochê. Crochê para mim está sendo maravilhoso. Duas coisas que a pandemia que me ajudaram muito é o meu crochê, Sim. que eu faço desde os 6 anos, não é coisa de velha, né? Quem viu meu Rios aí sabe que eu tenho 20 anos, porque a idade é minha e eu tenho quantos anos eu quiser, Você né? determina, exatamente. Não, essa daí foi minha estreia na dublagem do Rios, gente. A hora que eu vi aquela senhorinha falando isso, eu falei, não, é a minha cara, é a minha cara. É. Então, eu amo isso, né? O pessoal até dá risada de mim que eu falo, gente, o Instagram é ótimo. Por quê? Porque eu descobri uma série de ferramentas para fazer coisas que antigamente eu não gostava muito sei lá, de fazer. Eu não tinha Instagram, eu não gostava muito de sair para dar palestras e tudo mais. E de repente eu me vi no Instagram podendo fazer essas coisas de dentro da minha casa. Aliás, precisando estar na minha casa. Então, o que você gosta? Jardinagem, jogar golfe, jogar basquete, visitar os amigos, dar uma volta no quarteirão. O que você gosta? Escreva. Porque a hora que você estiver com dor, a hora que você estiver em sofrimento, você não vai lembrar. Não adianta. Aí só o terapeuta para te ajudar a lembrar, né? A Lu tá falando, de vez em quando aparece uma pergunta que eu consigo ler aqui, que ela tá falando que a busca para transformar a dor é uma busca ativa, né? Ela é ativa e é um exercício. Não adianta você querer que faça efeito igual um Rivotril sublingual, né? Em 10 minutos você tá, a vida é linda. Maravilha. Não, maravilha, né? Uhum. Então, não é. É um exercício tal e qual a academia, né? Para você ficar forte, para você ficar legal, saradinho, saradinha, para você ter, né, um pouquinho mais de tônus muscular, você tem que todos os dias, no primeiro dia você vai carregar alguma coisa que pesa o mesmo tanto que essa xícara, né? E ainda vai Uhum. doer. Aí você vai, Uhum. depois, um dia você está fazendo 5 quilos em cada braço e os seus músculos estão fortalecidos para serem capazes de aguentar mais peso. Então, os Exato. exercícios que a gente faz para suportar a dor, eles vão fortalecer para que você possa ser capaz, tá? E eu acho assim, Samuel, eu tô até com vergonha, porque eu achei que não ia dar tempo e você Imagina, me deixou falar. claro, né? E eu acho que o que Com eu tinha certeza é preparado é fluido. mais isso. Agora eu estou à sua disposição. Não sei Imagina, se tá, imagina, né? Pode não sei falar. se está dentro da tua expectativa, se Com você. certeza, Ana, com certeza esse aspecto da dor, desse entendimento, a profundidade, com certeza daria para trazer muitas e muitas lives de cada um desses pontos, mas eu gostaria de voltar justamente lá no começo que a Ana colocou, a dor faz parte da vida humana, e justamente como temos essa dificuldade de simplesmente, antes de falar da dor, de falar da realidade, o que é a vida humana, essa dificuldade de nos instalarmos na realidade. Olha, é normal Sim, chorar,
é normal sofrer, é normal o luto, faz parte da vida quebrar um copo, faz parte da vida perder alguém, e aí vai ter nas suas dimensões. E muitas vezes, e Ninguém na quer, mas faz clínica, parte. É a nossa exatamente, contingência humana. sim. Desculpa. E a Ana, imagina, pode falar, é só que às vezes vai atrasando o áudio, né? Mas sem nenhum problema. A Ana com certeza vai lidando muito mais disso no seu dia a dia, porque eu vou, na minha prática clínica, eu vou abordando mais o aspecto médico, né? Preciso ver mais a parte biológica, então a parte mais terapêutica nesse sentido vai ficando um pouquinho mais para o final, isso eu vou dar uma pincelada, mas é justamente isso, como muitos pacientes, muitas pessoas entram num sofrimento muito grande, porque justamente não se. Claro, envolve-se, cada dor é uma dor, mas boa parte das dores é justamente porque está tentando fugir da dor e aí aumenta ainda mais a sua dor. Está tentando fugir da realidade e aumenta muito a sua dor. Algo e das pessoas ali ao seu redor. E até colocando nos bastidores, como a Ana estava colocando, até trazendo esse lado religioso, muitas pessoas aqui dos nossos Instagrams são cristãs, têm uma prática religiosa, algo que, assim, entre aspas, me decepciona muito dentro da prática psiquiátrica, dentro da prática da terapia, com os pacientes, no geral, não que eu trago isso diretamente para eles, mas como muita gente dentro da religião confunde os fatores, né? Justamente existe a oração, a espiritualidade como um fator de superação, e isso socialmente a gente vê isso nitidamente nos dados, né? Vários dados vão mostrando, mas como que na prática muitas pessoas vão confundindo o que é justamente esse caminho de santidade, esta força que a Ana está colocando, com resistência. O ferro é resistente. Nós não somos resistentes, nós somos como um barro, né? Que vai se moldando, vai sendo maleável. A própria palavra vai colocando isso. E muitas pessoas dentro da igreja vão tentando ser resistentes, que nada quebra, nada sofre, nada dói. Não, porque Deus vai ser minha força, Deus vai ser minha força. E a pessoa lá sofrendo, sofrendo. Não vou buscar terapia, não vou... principalmente medicação, né? Não vou tomar medicação, porque Deus vai resolver. Não vou sofrer. E tá lá sofrendo, tá entrando em depressão. A família está sofrendo por conta disso. Não permite Nossa, reconhecer como ser pessoa, que é vaso, que é barro, que é maleável. Nem tão resistente, igual o ferro, né? Que o ferro não quebra, mas também não expande, não envolve. E nem tão frágil como uma casquinha de ovo, né? Colocava aí no feed. Muitas pessoas hoje em dia, justamente isso, vão assim, qualquer coisinha já entra num fim, né? Qualquer coisinha já é o fim da vida, mas peraí. isso. Existe uma dimensão da dor, existe justamente, eu precisava de tudo isso para essa dor, a pessoa se perguntar disso, né? Essa Sim. realidade. E vejo muito que esse aspecto, né? Nessa transformação, é do barro. O barro a gente consegue transformar num vaso Uhum. pequeno, num vaso grande, num vaso bonito, num vaso mais vazio, não é mesmo? Então, essa transformação a partir da nossa realidade como pessoas, né? É. Tem uma A fase coisinha aguda, rapidinha só, imaginando, pode falar. uma coisinha rapidinha só que eu queria dizer é o seguinte, né? A questão da gente eternizar aquele momento de dor. O que você falou aí me fez lembrar o seguinte: quando a gente está doente, pode ser uma dor física ou uma dor emocional, o sofrimento, a gente acha que aquele momento nunca mais vai acabar. Então é muito comum, por exemplo, alguém, eu não sei, eu não vi todo mundo que entrou aqui, mas às vezes se algum cliente meu entrou aqui, vai lembrar que quando começou a fazer psicoterapia, eternizou aquele momento. Eu nunca mais vou ser capaz de gostar de alguém, eu nunca mais vou Sim, parar de sentir a falta do meu filho, da minha filha. É até interessante, né? Eu já tive a experiência de trabalhar com mães, como eu falei, que depois do terceiro ano de faculdade, a hora que a filha vem e fala, mas esse fim de semana, filha, nossa, sério mesmo que você vem, né? Por quê? Porque já criou o hábito, já transformou aquela dor na perda, né? É mais ou menos como isso. Aquele quarto que me dava saudades, depois que meu filho casou, eu transformei no meu ateliê de crochê, né? Então, uhum, essa eternização do sofrimento, nenhum medo, nenhuma dor, nenhum sofrimento, ele é eterno. Isso é muito importante. exatamente, Eternizar a dor não vai ser para sempre, né? Eu vi que você exatamente. Essa gostou é a quando eu realidade, né? postei ali do oleiro, né? Tem aquela passagem Sim, maravilhosa lá. Vai lá e observa aquele oleiro lá embaixo, né? Foi sim, Jeremias, para Jeremias que ele falou. exatamente. Vai Jeremias. lá vai lá e olha, Jeremias, ali você vê o que funciona. E Jeremias ficou filosofando, né? Pedra filosofal, o que seria aquele oleiro? Uhum. Então é justamente isso, né? Muitas vezes a gente tem que deixar ser mais mole, mais flexível para que a gente possa conseguir transformar essa dor.
Exatamente. Até dentro desse aspecto, Ana, você colocando, não era uma coisa que eu tinha preparado aqui, mas me lembrou bastante. Muitas vezes dentro da religião, dentro desse aspecto da dor, a gente vai colocando uma coisa muito distante, extremamente elevada, como assim, nossa, e a partir dessa dor eu já vou virar santo e só preciso pensar na dor como uma coisa elevada. Que claro, é uma porta. Mas olha, São Tomás de Aquino, um dos maiores santos da igreja, olha os remédios que ele colocava para combater a tristeza: vinho, um banho quente, amigos e chorar, né? Então, São Tomás Olha, de chorar Aquino, é um grande bom. santo, É, né? Está colocando dessa forma, porque justamente é isso, não é mesmo? Se instalar na realidade, antes da gente colocar as coisas elevadas, que são importantes, com certeza, mas existe uma realidade humana. Justamente o que significa o vinho, né? Não é no sentido de embriaguez, mas uhum, no sentido desses pequenos prazeres. Andar de prazer. bicicleta, assistir um filme, tudo isso muito, muito importante para o combate à dor e ao sofrimento, à transformação, melhor colocando, né? Então deixa eu voltar aqui, Ana, que o pessoal interagiu bastante, muito feliz com tanta É, interação. Deixa eu voltar aqui para ver se tem que alguma gostoso pergunta. também o Fica à assunto, vontade, né? Ana. Uhum. Se quiser Ah, ir QT respondendo tá perguntas aqui. Oi, também. QT. Aham. É, Eu não vi todo mundo que entrou, pessoal. E quando a gente que está falando, a gente não consegue fazer igual eu faço nos sábados, né? Mas depois vai ficar disponível, né, para a gente isso, ver. Inclusive, eu exatamente. vou baixar, viu, Samuel? Vou deixar vou deixar com o Por link favor, para Ana. você no meu YouTube também, né? Sim. Aqui a Ai, Danila está Rose, comentando. Rose, você está aqui também. Ai, que delícia. Pode falar, pode falar. Imagina, Ana. Aqui estou voltando só aos comentários da Danila que colocou. A Ana já respondeu nesse sentido, né? Esses desconfortos pequenos chega um momento que parecem tão grande e realmente tem essa dimensão de parecer tão grande, algo que pode nos ajudar, não resolver totalmente, é justamente me instalar a realidade. Essa dor é minha e a realidade que me coloca precisava de tudo isso dessa dor e aos poucos vou me instalando, vou entendendo. Pequenas dores, a Vanessa, pequenas dores juntas que geram uma bola de neve. Vamos ver, estou rodando aqui. Se alguém quiser repetir a pergunta aí para nos ajudar, que fica mais embaixo, Ana. Isso. Ai, Aqui que o Emanuel delícia. Mané, né? Até que Ah, ponto podemos Mané. usar a dor como crescimento ou evolução? Ou é um processo de compreendimento, mesmo sendo complexo esse processo? Então, Ana. Você quer, eu vou responder. O Mané me fez lembrar uma coisa que eu acho que eu anotei em algum lugar ali, porque eu não segui muito cronológico, mas assim, a dor, um dos ganhos da dor é o sofrimento. Um dia, eu não sei se você sabe, Samuel, mas eu tive um grande sofrimento quando eu tinha 22 anos, né? Um grande sofrimento físico. E hoje, ele não é mais um sofrimento de forma alguma. Pelo contrário, eu sinto que hoje eu sou uma pessoa e uma psicoterapeuta melhor, porque eu sei de carne, osso, alma, mente, gordurinhas e etc e tal, o que é sofrer. O que é você saber que está errado, você saber que não precisa daquilo, mas você pensar de uma forma a quase te levar à morte, né? Então, essa dor e esse sofrimento, eu ia citar isso como exemplo, né? A respeito de que a gente transforma no mínimo em experiência. Quando você já passou um sofrimento, né, Mané? Um sofrimento muito grande, você simplesmente sabe, eu dou conta. Se eu já passei por aquilo, eu dou conta. Então você já sabe que você transformou aquilo em alguma coisa muito boa. Eu não sei se eu respondi, Samuel. Mas, Sim, Mané, sim, depois Ana. qualquer coisa a gente conversa lá na minha mãe, tá, Procura Mané? O aí. Mané, É que eu estou vendo. Pode ficar à vontade. Eu Mariana, estou do vendo aqui as Digital outras para Elas, está perguntas. aqui. Vanessa. Gente, quanta gente apaixonante que está aqui que eu não tinha visto. Que delícia que vocês estão aqui, meu pai. Olha aqui. Gostoso. Andressa, Outra. Andressa da Amarte. A Andressa, gente, a Andressa é que fez essa minha caneca Olha que maravilhosa. Estejam bacana. atentos. Com a minha logo, ela faz de tudo. Ela tem o meu calendário também. Eu amo. Andressa Silva Guerreiro. O Ó, luto a Suzy precisa ser acabou de. vencido. Isso, Pode a falar. Suzy acabou de colocar uma outra pergunta, né? Existe alguma estratégia prática para diminuir o medo? A Suzy é a Tibi? A Tonelli? Isso, exatamente. Ah, Isso. Tibi. Tibi, faremos uma outra live só a respeito dessa sua questão, né? Porque lidar com medo, a gente já vai falar em termos de ansiedade, né? Então, existem
várias coisas que eu falei aqui, como a parada de pensamento, a mudança de hábito, a utilização do foco, né? Você perguntou de livro, Samuel. Eu tenho um livro, alguém vai bater minha carteira, mas eu tenho um livro que se chama O que temos para agora, vai se chamar o livro, né? O que temos para hoje. Diferente do agora do Twile, Eric Twile, né? Mas é um livro sobre ansiedade. Então, lidar com a ansiedade é também tentar entender o que está acontecendo agora. Então, estratégia para lidar com o medo das coisas acontecerem é, para de pensar nesse medo. Ah, é fácil falar, né, Ana? Não, não é fácil nem falar, porque eu sei que é difícil, mas é uma coisa de você, a cada 2 segundos, você falar, para, Ana. Ana, para. Já falei para você, para de pensar nisso. Com o tempo, você vai perceber que passa para 4 segundos, daqui a pouco já são meia hora, né? Uma coisa que a Lu falou aqui, rapidinho, a prática da Claro. autocompaixão é uma prática que ajuda muito a aprendermos nos confortar quanto às nossas dores e sofrimentos, né? Uma coisa muito interessante quando eu falei para você não ter culpa, a autocompaixão de estar sofrendo, né? Ai, que legal, Daniel Tarraf, que gostoso que você está nos escutando aqui. Essas técnicas dão certo, sim. Que bom que você já usou e deu certo, né? Aí a Lu falou que lembra do cabaio. Respeitar minhas dores me dá forças e me ajuda dia a dia a me aceitar. A Lu, a gente precisa ter uma busca ativa, eu já falei. Ah, Padre Alisson, que gostoso que Ele você está entrou. aqui também. Que gostoso. Mais alguma coisa, Samuel? Eu estou rodando aqui, não sei se passou alguma Não, coisa. isso, não, agora já chegou no ponto que a gente entrou junto. Agora, uma última pergunta aqui da Marina, que essa com certeza ficaria para uma outra live, tanto para Ana quanto para mim. Com certeza teremos muito a acrescentar como perder a dependência afetiva. Isso é um aspecto também Ah, que já vai colocando muito nessa dor, né? Eu já respondendo um pouquinho, talvez brevemente, aí, se a Ana quiser acrescentar, justamente uma pergunta que a Ana já fez lá em cima. Eu coloco de uma outra forma, poderia colocar. O que de pior pode acontecer? Né? Mesmo tendo essa separação, eu perdendo essa pessoa, geralmente dependência afetiva fala muito de namorado, né? Envolve muito esse aspecto. Mas perdendo essa pessoa, o que de pior pode acontecer? O que essa pessoa significa? O que essa pessoa representa para mim? É claro que daria uma outra live, mas só uma perguntinha para ajudar. Não sei se a Ana gostaria de pincelar algo. é um tema muito difícil, mas engraçado, você fez uma leitura e eu fiz outra. Eu não ia falar nada, mas só por causa dessa diferença, porque quando você me perguntou, eu pensei assim, será que eu preciso perder a dependência afetiva? Porque hoje em dia eu tenho visto muitas pessoas quererem parar de amar para não sofrer. Então eu não quero mais Exatamente. ter uma dependência, eu não quero gostar do Samuel, porque um dia o Samuel vai fazer sei lá o que lá fora do mundo e eu não vou mais vê-lo. E ele é um grande Uhum. amigo, e Uhum. sei lá, e para onde ele vai não tem internet. Será que eu às vezes preciso perder? A dependência afetiva ela é ruim quando ela te traz prejuízos emocionais, Sim. né? Uhum. Aqui Ótimo, a Ana. Acho que Sandra, complementou muito bem, né? Trouxe é, uma multivisão aí. aqui ela A está Sandra falando fica de uma falando muito. frase. Eu sempre lembro de uma frase que a Ana diz: fazer uma leitura do que você está vivendo e da sua dor. Trago sempre isso para mim. Legal. Como perder a defesa. Gente, alguém ficou de fora, levanta a mão, mas eu acho assim, eu tô super disponível. Gente, quem me conhece, né, Samuel? Eu sou Sim, exatamente. disponível. Exatamente. É só me Estou sempre mandar pergunta. Se presente. quiser, eu falo ao vivo o número do meu celular, porque ele tá em todos os lugares do mundo, entendeu? Ele tá no meu Face, ele tá no Instagram, ele tá no meu YouTube. Então, vocês podem me mandar mensagem do WhatsApp. Eu tento responder no mesmo dia, tá bem? E todo sábado eu estou no Bate-Papo com Amigos, às 5 da tarde Às 5 da também. tarde. Gente, muito E as obrigada. Estou lives tão também feliz estão no com YouTube, tanto né? assunto. E as Aí eles lives, também, né? As suas lives estão no YouTube também, né, Ana? As que todas as ficam no lives estão no Instagram também vão para o YouTube. YouTube. Ótimo. Meu Então, YouTube é até uma simples assim. sugestão. Ótimo. Até uma sugestão, né? Mesmo, Ana, eu não vi recentemente nos seus stories mais vídeos e são ótimos, né? Tem excelentes dicas que eu geralmente Ai, estou sempre usando obrigada. na prática. Mas também abrir caixinha de pergunta, quem sabe, não sei se já tentou alguma vez, alguém já É, falou.
abrir caixinha de Sim. perguntas, que com certeza o pessoal aqui teria muitas perguntas para trazer, e eu faria várias aí para justamente Eu esse entendimento faço da raio dor. das caixinhas de perguntas e as pessoas são tímidas, elas não me Ah perguntam. lá. Eu acho que elas pensam que eu não vou. Inclusive, tem aqui uma seguidora minha, que é a Danila, que eu conheci a Danila, porque eu vejo que tem sempre o nomezinho dela nas minhas lives. E eu percebo aqueles nomes repetitivos que me dão uma alegria incrível, né? E a Danila me mandou uma pergunta e eu falei dela o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, vamos Então lá, a pessoal, gente sabe coragem, que né, para mandar responde. as perguntas. Ah, Lada, não sei. Aí, voltou. voltou? Ah, beleza. Trazendo uma propaganda minha também, aí, mesmo aqui nas Sim, minhas redes sociais, as lives tenho feito, justamente com esse tema, em busca, cada dia, em uma busca da busca, uma liberdade. motivação nossa humana. E dia 22 de abril a 6 de maio, o meu curso online, Em Busca de Liberdade, acessível a todos, tanto no nível intelectual, das explicações, vai trazer muito mais o aspecto da logoterapia, então, o sentido do sofrimento, então, da parte mais existencial e vai envolvendo esse aspecto mais da liberdade. Então, tanto acessível em custo, na questão financeira do custo, quanto também do intelecto. Então, desde para profissionais da saúde mental, então acadêmicos, até aí leigo, para quem não sabe nada de psicologia, será muito bem-vindo. Faça parte aí das minhas redes sociais, a inscrição está aberta até 6 de abril com um desconto, depois São 7 de quantos abril vai dias o valor total. São 3 dias, Ana. São o 3 aulas horário? ao vivo, às 8 horas da noite, de 22 a 6, de 22 de abril a 6 de maio, 3 quintas-feiras. Além de ser aula ao vivo em uma plataforma fechada, não vai ser live pelo Instagram e Facebook, é numa outra plataforma. Para quem não puder assistir, depois vai ficar gravado por um ano. Né? Então, acho que não vai ter desculpa aí, não vou ter tempo para ver. Claro, às vezes né, vai tendo outros entendimentos aí, né, do que veja que seja melhor. Mas dá para assistir tanto ao vivo quanto depois de um ano, né? Tem bastante tempo aí para assistir e absorver do conteúdo. Então vai ser muito bacana em busca de liberdade. O que nós podemos entender é justamente essa motivação, o que é essa liberdade e que consiste essa liberdade humana. Então todos convidados aí para É, participarem eu estou comigo. pensando em fazer, porque você vai falar um pouco de logoterapia, né? Eu queria aprender um Bastante. pouquinho. Vai ser muito mais uma introdução à logoterapia. Eu queria um curso chamado Introdução à Logoterapia, mas eu falei, esse nome não está muito chamativo. Vou trazer uma coisa que pode envolver mais, né? Marketing. Então, Marketing. né? Então, em busca de liberdade, porque mas não é só no sentido de marketing, que também é importante, né? A gente tem que pensar em tudo isso, mas também para refletir sobre a liberdade humana, algo que está sendo tão refletido nesses tempos justamente de restrições exteriores por conta aí do coronavírus. Muito obrigado, pessoal, Então, pelo carinho aí de todos, os obrigada. parabéns, os valeu, gostei. Muito obrigado, Paulo, a Isso. presença de todos, né? Que grande alegria. Depois da pandemia, o Padre Alisson, ó, vamos fazer algumas palestras para o pessoal do Santo Antônio, Ana. Olha aí, olha o Ó, convite. não sei se é para mim ou se é para o Samuel, mas Ah, eu ó, acho eu que é já para vou você, avisar. porque eu já me disponibilizei, então é para você. Já? Nossa, então Já, se é já, para mim, já. tô topando. E eu quero você também, Padre Alisson, no meu bate-papo com amigos. Eu pensei nisso ontem, Olha, vou te mandar uma olha, mensaginha. Tá nossa, vai ser topado muito do meu bacana. lado, vamos fazer palestra sim. Me fala o tema que eu quero, adoro falar. Ó, meu marido tá mandando que gostou demais, né? Que Olha, que gostoso. bacana. Ai, Evandro entrou agora. Evandro, volta tudo, Evandro, que você vai adorar. O Evandro da Vai ficar Sindone gravado. Bacana. Vai ficar gravado, com certeza, pessoal. vai E ficar. aqui vou colocar também no meu canal do YouTube, e depois eu sugiro para Ana colocar, depois do seu estudo, Ana, me mande a sua pesquisa, né mesmo? Acredito que vai ter em PDF ou em algum site para ler depois o seu mestrado, não é mesmo, sobre a dor, se não me engano. Mestrado em PDF, meu, de quase 30 anos atrás. Mas não tem nenhum artigo, nada, Ana, nenhuma citação para a gente colocar. Só tenho ela inteira, porque a sua amiga que não fez artigo, não publicou. Ah, Para poxa infelicidade, vida. não Mas fiz. tudo Eu me bem, mas arrependo tudo bem. muito porque para eu fazer, não, mas tudo bem. Mas a Não, live mas já trouxe vários enfim. elementos aí, né? Com certeza. E vamos ficar de olho nas lives, nas redes sociais, com certeza, da Sim. Ana, porque você vai trazendo os aspectos aí. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. E a Associação Madre Teresa de Calcutá, quero vocês dois palestrando na Madre Teresa de Calcutá, com certeza. Eis-nos aqui.
para precisar. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Muito obrigado, eis-me pessoal. Muito obrigado, Ana, por tudo, por todo o carinho, por toda a abertura. Que grande alegria mesmo, né? Mesmo que tenhamos uma excelente Semana Santa, justamente refletindo esses dois pontos de ontem, em busca de silêncio interior, em busca de transformar a dor. Olha que o tríodo pascal justamente nos convida ao silêncio e à transformação dessa dor. Com a graça de Deus. Certo? Um beijo Tchau, e um queijo para tchau. todo Deus mundo. abençoe. Obrigada. Grande Tchau. abraço.